Olá pessoal, no exemplo de hoje, um exemplo em 2D, vamos desenvolver aqui os conceitos aqui, trabalhar com círculo, trabalhar aqui com esse raio e tem um conceitinho aqui de não existir uma medida de altura nesse desenho aqui que separam essa parte do desenho, essa parte de baixo onde eu estou aqui circulando com o cursor e esta parte de cima do desenho. Então, para início de conversa, vamos pensar que esse desenho vai ser construído em duas partes. Vamos construir essa parte aqui de cima e esta parte aqui de baixo. Comando, temos aqui algumas layers construídas. Vou pegar a layer de contorno. O comando é o círculo. Clico na área gráfica, um círculo aqui de 22.5 de raio. Ele ficou um pouco menor, aumentei um pouquinho ele aqui com o zoom. E temos aqui uma dimensão de 15 auxiliar. 15 mais 22,5, 37,5. Então clico aqui no círculo, pego o centro desse círculo existente, um raio de 37,5. Temos aqui dois círculos construídos. Tem essa linha de centro aqui, para ser construída. Pegar uma layer de centro aqui, peguei, comando line, aproximar aqui do centro do furo, sem clicar eu aproximo do centro, desloco para a esquerda. Agora sim eu posso clicar, atravesso o desenho e clico. Eu não determinei uma distância, um comprimento para essa linha, só vou fazer ela como referência para me ajudar aqui na explicação do desenho para vocês. Temos aqui uma dimensão de 100 graus. O que acontece? Pegar o comando line, a layer de centro está selecionada, pegar o centro desse desenho, não confunda o centro do círculo com centro de linha. A linha também tem um centro dela que está ativada a precisão. Pegar aqui o centro do círculo, desativar o comando ortomode, o F8, então essa linha pode ser inclinada. O que acontece? O que acontece é que aqui, pessoal, vale 0 grau, aqui vale 90 e aqui vale 180, aqui 270 graus e finalmente 360. Temos uma abertura aqui de 100 graus que resulta de 180 menos 100, sobra 40 graus cada lado. Então 180 menos 100 sobra 40 graus aqui, 40 graus desse lado. Inclino a linha, digito o sinalzinho de menor aqui embaixo, tá vendo? Sinalzinho de menor, shift, vírgula, vai dar o sinal de menor e o valor de 40 graus. Então, menor, 40. Dou um enter, essa linha ficou fixada a 40 graus. Vou exagerar no comprimento, não tem problema. Cliquei na área gráfica, peguei o comando mirror agora. Clico na linha, dou um enter, procuro o centro de giro, vem no final dela, vai ser o centro de giro. Perceba que ele já determina uma posição. Pego aonde agora? Quero girar ela aqui na posição de 90 graus. Então, clico aqui no 90 graus na precisão do desenho e dou um enter. Então, o mirror ele espelhou esse desenho para mim na mesma posição, utilizando exatamente o centro da peça, que é realmente esse princípio que é necessário. Agora, vou construir essa parte de cima, bem simples também, comando line com a layer contorno, comando line, clico aqui na área gráfica, comando orto F8 tem que estar ativado, valor de 20 de altura, desloco para a direita valor de 10 e vou fazer uma linha inclinada. Então, comando orto dessa vez tem que estar desativado e eu tenho que fazer a continha de novo. Se aqui tem 100 graus de abertura e sobrou 40 graus cada lado, vou até cotar para vocês aqui, fica mais fácil. Dimension, aqui um dimension angular, clico aqui e clico aqui. Percebam, 40 graus aqui, dou um enter, clico aqui e clico aqui, isso aqui é só didático, depois vamos cotar nessas cores aqui, umas cores diferentes para a cota. Então tenho 40, 40 e 100, então 140, 180 graus. O mesmo acontece aqui em cima, que tem uma abertura de 100. Então, essa inclinação aqui tem que ser com 140 graus, ou seja, 100 que existe mais 40. 100 mais 40. Então, comando line, clico no final da linha, desloco, sinalzinho de menor, shift, vírgula, dá o sinalzinho de menor, o valor de 140 graus, que é a soma do zero até chegar no 140 graus. Percebam que ele já fixou a linha para mim, eu tenho o comprimento dessa linha, 31 unidades. Digitei 31. Comando F8 o orto F8 tem que estar ativado nesse momento para que eu possa fazer o 20.6. Então 20.6. Desabilito o comando orto de novo, F8. Tem que fazer essa linha de 31 com inclinação de 40 graus. Então, digito lá, sinalzinho de menor, 40 agora, enter. Pronto, está fixado. 31 unidades agora de
de comprimento dessa linha, dou um Enter. Agora, comando F8, o Ortho Mode tem que estar ativado de novo, 10 unidades, movimento aqui descendo 20 unidades. Tenho esse perfil de cima da peça pronto, preciso fazer esses círculos aqui para me ajudar, raio de 20. Então, seleciona lá o comando círculo, aproximo o cursor daqui, desloco, digito 20, que vai ser o início do centro desse círculo, e 20 de raio agora. Percebam que ele fez aqui esse círculo para mim que eu precisava. Vou fazer o mesmo procedimento, círculo, aproximo, desloco 20 de distância do centro do raio, e agora 20 unidades de raio. Tenho esse perfil, selecionei o perfil, cliquei aqui em Move, vou clicar no centro da linha, deslocar aqui uma distância maior, desabilitei o F8, deixo ele um pouco longe do desenho. Vou despolir o desenho para ficar mais fácil vocês enxergarem o que foi feito. Deletei as cotas e fiquei com as linhas de centro e os círculos já construídos. Vou construir uma linha auxiliar do centro desse furo. Essa linha vai ter que vir do centro do furo. F8, comando Ortho Mode indispensável nesse momento, tem que estar ativado. E essa linha vai ser o que? O auxílio para que eu possa posicionar esse desenho junto a esse inicial aqui. Então, seleciono o meu desenho, seleciono o comando Move e vou no centro da linha, que também é o centro do desenho. E clico na precisão dessa linha aqui. O que aconteceu? Precisão com precisão. Então, esse desenho está alinhado, meio a meio, cada lado. Vou fazer o que? Seleciono o desenho, comando Move, seleciono aqui no grip, no centro do furo aqui, e vou deslocar. Daí tem um problema, eu tenho que procurar aonde fica a precisão que vai determinar que realmente eu consiga posicionar esse centro de furo, que seria essa linha aqui, interseccionada com essa na diagonal. Não consegui essa precisão. Dou um ESC e volto no estágio inicial. Comando Line. Vou aproveitar que existe um centro desse furo e vou deslocar uma linha só atravessando esse desenho. Não precisa ter uma dimensão específica. Quero fazer o que? Pegar intersecção de linhas. Seleciono aqui no meu comando de precisão, que seria o Object Snap. Clico o botão direito, Settings, botão esquerdo. Selecionar o que? Intersecção. Já está selecionado no meu. Se o seu não tiver selecionado, você seleciona e dá um OK. Faço o mesmo procedimento do Move. Seleciono todo o desenho, clico aqui em Move e clico no centro do furo. A linha vai ficar na mesma posição. Você não selecionou essa linha aqui, ela ficou só para auxílio. Tá vendo a intersecção aqui agora? Tem um X aqui. Ampliei bastante para vocês verem. Intersecção do centro do furo com uma linha já existente. Cliquei. Pronto, ele posicionou para mim. Esqueci dessa linha. Seleciona ela, Move, clica na aresta dela e liga. Ela ficou já posicionada para vocês. Essa linha aqui vai servir para vocês para recorte. Vou ampliar ela um pouco aqui, vou ligar ela com esta. Essa linha serviu para a gente recortar as arestas que estão sobrando. Então, comando Trim, dei 2 Enters para tornar todo o desenho cortante. Cortei essa linha. Vou tentar cortar essa, cortei também. Esta extensão foi cortada, esta foi cortada, esta foi cortada e esta também. Esta linha que ficou sobrando, seleciono ela, deleto. Esta linha também foi para auxiliar na nossa construção. Vou deletá-la e temos que somente cotar o desenho. Agora tem uma linha aqui para ser construída, de centro, Layer Centro. Seleciono o comando Line, vou pegar aqui uma certa distância e vou fazer essa linha que o desenho solicita. Essa linha de baixo não tem problema. Se quiser também aqui colocar uma linha de centro nesse desenho aqui para tornar ele um desenho simétrico, selecionei o desenho e fiz as linhas de centro. Não tem problema, é até melhor. Vou clicar uma layer para cotas. As cotas vão ser verde. Seleciono aqui Dimension, pegar os raios, tiro um raio aqui de 25,
de 22,5. Foi feito. Enter. Não tenho mais nenhum. Tem um raio de 20 agora aqui. Posicionei ele. Agora os ângulos. Dimensão novamente. Angular agora. Tem esta linha com essa linha. 100 graus. Dou um Enter. Seleciono de novo ele nesta condição. 100 graus. Seleciono dimensão alinhado agora. Seleciono 31. Enter. Vou selecionar esta cota. Enter. Esta cota. Enter novamente, a cota de 20,6. Tem mais alguma? Agora sim o desenho já está cotado, faltou essa cota de 15. Vou selecionar esse quadrante e este quadrante, cota de 15 feita. Bom pessoal, esse era o conhecimento que eu tinha que passar para vocês. Esse desenho foi construído em 2D. Utilizamos aqui técnicas de posicionamento, utilizando aqui ó, o Object Snap, botão direito sobre o comando, botão esquerdo aqui em Settings, e aqui tem todas as opções de precisão. Utilizamos algumas linhas para auxílio, né, para que esta precisão valesse realmente. Cotamos o desenho, utilizamos aqui o conceito de layers, linhas de centro, cota e contorno. Pessoal, bons estudos e até a próxima. Valeu!